A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. E hoje o nosso estudo é o fruto do Espírito. Vamos entender onde a graça está nessa questão do fruto do Espírito. Vamos conhecer também as obras da carne. Vamos dissecar esse tema para vocês com esse gráfico que está incrível. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. Vem com a gente com esse estudo, tá maravilhoso. Paz do Senhor Jesus, estou aqui para confirmar a entrega da minha revista ilustrada de estudo bíblico. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de cada dia poder aprender. Quero agradecer ao Max, ao Elber, a todos aqueles que estiveram envolvidos nesse trabalho tão bonito e tão gratificante. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Hilber, o estudo tá maravilhoso. E você tem um recadinho pra gente aí, Hilber, pra gente começar? Isso aí, então, faça igual a pessoa da vinheta que apareceu aqui nesses primeiros 30 segundos. Adquira a sua revista que você vai estar nos abençoando, nosso grupo de estudos. Você vai estar ajudando também a gente a enviar essas revistas gratuitas para alguém e ajudando o Ministério Papo com Deus. Maravilha. Eu vou deixar para vocês já o link aqui da revista, se você quiser comprar, papocomdeus.com.br/revista, tá bom? E agora eu quero compartilhar já a tela com vocês para vocês verem esse e-book. Tá lindo esse e-book, tá maravilhoso. Nossa intenção realmente era a gente trazer aqui, né, pegar o fruto aqui e partir ele em 9 partes, né, que é o fruto do Espírito. Ele tem 9 gomos e é exatamente esses 9 gomos que é o tema do nosso estudo de hoje. Então, se você quiser adquirir essa nossa revista do Papo com Deus, se você quiser pegar esse e-book aqui também, ó, você pode pegar aqui no site papocomdeus.com.br/estudos. Você vai pegar esse e-book aqui e mais de 200 e-books que eu e o Wilber já escrevemos. Então, como é que você faz? papocomdeus.com.br/estudo. Na descrição do vídeo aqui no YouTube tem também para você poder pegar, tá bom? Então vamos lá, Wilber, dá uma lida pra gente nessa questão do Gálatas 5, o 19, que vai falar das obras da carne, até o 23, que vai mostrar o fruto do Espírito, pra gente poder contextualizar. Beleza. Então eu vou ler o texto base, né? Gálatas 5, do 18 ao 23, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Maravilha. Olha só, então, que o Wilber colocou. As obras ali da carne, elas são adultério, lascívia, como que é? Bebedice e tal. Então, você vê ali as obras da carne como um fruto. Ele tá dando fruto. É o cara que bebe demais, é a mulher que se veste sensual, lascívia, né? Eu até falo que a mulher, quando ela coloca uma roupa extremamente sensual, ela peca 2 vezes, que ela peca por ela e ela peca por outras pessoas, porque ela estimula o pecado em outras pessoas. É um pecado grave isso, né? Ela peca contra o próprio corpo dela e ela também tá pecando porque outra pessoa pode estar escarnecendo do corpo dela e pecando. Nós vamos fazer um trabalho, deixa eu puxar pra gente aqui, incrível. Nós vamos fazer um trabalho incrível sobre imoralidades. Então nós vamos falar imoralidades, desejos ilícitos, pornografia, adultério, homossexualismo. Eu estive essa semana que passou agora com o diretor da Lumix Art Filmes, aqui em São Paulo. Eles fazem seriados para NetNow, Netflix, Amazon Prime. E ele topou entrar nessa jornada com a gente, ele topou fazer essas gravações com a gente está tentando agora alguns contatos, até com a nossa ex-ministra Damares, para ver se a gente consegue trazer números preciosos para a gente engrossar esse documentário. Vamos falar com psiquiatra, psicanalista, nós vamos falar com antropólogo, filósofo, e nós vamos entender esse grande problema da imoralidade para os nossos dias, tá? Então, voltando aqui para o nosso tema, e eu esqueci de falar, nós estamos fazendo um raio-x da igreja brasileira, né, Hilber? Se as pessoas puderem voltar, nós vamos deixar um link aqui abaixo também na descrição do vídeo,
para você clicar, é totalmente anônimo, aí você vota se você tem problema com pornografia, outras imoralidades sexuais. A gente está pegando um raio-x da igreja para a gente poder fazer um documentário bacana para abençoar a vida dos irmãos, tá bom? Vai ser tipo um seminário, nós vamos desenvolver documentos, materiais para ajudar as pessoas a vencerem, desde a pornografia até outras imoralidades sexuais. Então, voltando para cá, Gálatas 5:19, você vai entender que as obras da carne, ela gera frutos da carne, ela vai gerar frutos. Lascívia, bebedice, glutonaria, pessoas que têm ódio, que fazem intriga entre os irmãos. Da mesma forma, eu quero compartilhar com vocês, o fruto do Espírito é a mesma coisa. O fruto. Você vai ver que você vai gerar frutos através do fruto do Espírito. Por quê? Você vai gerar fruto de amor, você vai ter trabalhos de amor, você vai demandar amor com seus irmãos, de bondade, você vai gerar fruto de fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então é incrível a gente ver isso, porque às vezes a gente lê, né, você tem que ter o fruto do Espírito, mas nós temos o fruto do Espírito para que a gente dê frutos. Lembra que nós falamos, Deus não nos dá nada se formos para edificar nós mesmos. Tudo que Deus nos dá é para edificar vocês. Então se nós temos palavra de sabedoria, é para edificar você. Se nós temos palavra de profecia, é para edificar você. Tudo que Deus nos dá é para edificar o corpo. Não é nada para mim, não é referente a mim, é referente a você. Referente a nós. O ego, dentro do vocabulário de Deus, não existe a palavra ego. Essa palavra ego precisa estar morta. Por isso que crucificamos a nós mesmos para que vivamos a vida do Filho de Deus. E aí, o Wilber leu, e eu já quero puxar aqui para o final, só para poder contextualizar isso que o Wilber falou. Gálatas 5:23 vai falar assim, ó, contra todas essas coisas não há lei, ou seja, contra o amor, a alegria, a paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão. Contra o fruto do Espírito, né, todos aqueles gomos do fruto do Espírito, não há lei. Ué, a lei deixou de existir? Não, é porque assim, ó, e os que são de Cristo já crucificaram com a carne. Ou seja, a gente crucificou o nosso ego. Lembra que eu falei? Quem está em Cristo não tem mais ego. Quem está em Cristo não é mais eu, não é referente a mim, é referente a nós. Não é referente a eu, mas é referente ao corpo de Cristo, não é isso? Se a gente morder a nossa própria língua, não dói? Nosso corpo inteiro sofre, treme, solta endorfina, solta adrenalina para você sentir menos dor. Por quê? Porque você está uma parte do seu corpo não está legal. Então, assim, o exemplo é de que aqueles que têm o fruto do Espírito, que tem todos esses gomos do fruto do Espírito, e outra coisa, tá? Não tem como você ter um e não ter outro. Se você tem o fruto do Espírito dentro de você, você tem todos eles. Você tem um domínio próprio, você tem um controle. Lembra que nós falamos Gênesis 4:7? Deus fala para Caim, Caim, o pecado jaz à porta. Olha aí. O seu desejo será contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. Deus está ensinando o quê? Domínio próprio. Deus está mostrando para Caim lá no Gênesis. Então, se você tiver o fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo já crucificaram a sua carne, as suas paixões, suas concupiscências. Ou seja, tudo morreu lá em Cristo, ok? Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixe possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Ou seja, aquele que vive a vida do Filho de Deus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Óbvio que aí você vai começar a dar exatamente esses gomos do fruto do Espírito. E aí você vai dar vários frutos. Você vai dar um dia um fruto de amor, outro dia você vai ser um fruto de alegria, de paz, onde você chegar, você não tem discórdia, você consegue implantar a paz do Senhor, você ser um cara longânimo, você vai ter muita temperança, você vai ter muita resiliência, você vai ser um cara que é muito bondoso, fiel, e por aí vai. Então, é importante a gente saber como nas obras da carne, elas geram frutos para o mal. Quando você tem o fruto do Espírito, você tem que fazer o quê? Gerar frutos para o Espírito. Porque agora você já crucificou o seu corpo, certo? E é disso que nós queremos falar. E eu entro no slide 2, que é exatamente isso, ó. Aqueles que têm o fruto do Espírito, vide, frutos igual a obra. Então nós somos chamados para darmos obras de verdadeiramente convertidos. Jesus ensina isso, e eu peguei aqui como texto base, João 15, do 1 ao 5, que ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, ó, todo ramo que está em mim tem que estar em Cristo, ok? Se ele não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, o que limpa a gente, Jesus está limpando a vara, certo? O que limpa os seus ramos? É a palavra de Deus. Por isso que ele fala, permanecer em mim, eu vou permanecer em vocês. Por isso, irmãos, a gente precisa estar na igreja, congregando, ouvindo as ministrações, para que a gente seja longânimo, tenhamos paz, tenhamos o fruto do Espírito Santo. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo?
Ou seja, se você não estiver conectado a essa videira, você não pode produzir fruto. É isso que ele está dizendo. Se vocês não permanecem na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E ele chega a falar num dos evangelhos sinóticos, aquele que está em mim, que não dá fruto, ele é cortado e ele é lançado no fogo. Então nós fomos chamados para darmos frutos. Somos chamados para estar nele. Certo, Wilber? Certo, exatamente. Então, quando nós somos chamados para dar frutos, é algo prático, tá? Não adianta falar ou expressar somente com palavras. Por isso que é fruto. Uma árvore dá fruto e você percebe esse fruto ali surgindo. Você percebe esse fruto em ação. Então, como que você sabe que a macieira da maçã? Você olha a maçã ali e você pega a maçã, ou seja, ela dá a atitude de produzir maçãs. Não adianta o crente falar que tem o fruto do Espírito e na hora ele não exercer o fruto do Espírito. Então, como que você percebe que essa pessoa tem o fruto do Espírito verdadeiramente? Na prática, na hora que ela precisa mostrar o amor, ela mostra o amor. Na hora que precisa mostrar a temperança, mostra a temperança, e por aí vai. Ou seja, o fruto é uma ação dentro da comunidade. Não é somente falar. Uma árvore não fala que produz fruto. Como você sabe que ela produz, você vê o fruto ali na realidade. Verdade, verdade. E outra, tem muita gente que fala o evangelho de Cristo, ele é falado em vários lugares. Irmão, olha para a árvore. Se a árvore não produz fruto, não adianta ele falar. Então, assim, eu ando com muita gente, a gente trafega em diversos ministérios, nós estamos no Brasil inteiro e fora do Brasil. Então, muitos irmãos chegam até nós e a gente olha os frutos desses irmãos e vê o que está acontecendo, o que está aparecendo de fruto. E aí a gente vai ver verdadeiramente se o fruto do Espírito está na vida da pessoa. Bom, eu quero trazer aqui o entendimento do seguinte, ó. Acho que a gente está entendendo errado essa questão de obras versus graça, tá? E por isso eu coloquei, você entendeu errado. Deixa eu compartilhar a tela para você entender aonde que eu quero chegar, que raciocínio eu quero chegar. A salvação não vem por intermédio das obras que nós fazemos, mas fomos salvos exatamente para vivermos em prática de boas obras. Entendeu isso? Não há obra que você faça que você seja salvo. Mas, irmãos, fomos salvos exatamente para darmos obras de verdadeiramente convertidos. E se não dermos obras, o que a Bíblia fala? Que Jesus corta e lança no fogo. Então, se preocupe sim com obras, ok? Nossos dias hoje falar de obras é questão de ser legalista. Então, presta atenção que nós vamos entrar nesse texto. Efésios 2, do 8 ao 10, é o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, e é mediante a fé. Não vem de vocês, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Ok, não é mediante a obra, mas olha o que ele fala. Nós fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, irmãos, fomos salvos para quê? Para darmos boas obras. E Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou você para você andar em boas obras. E se você não anda em obras, então suspeite da sua salvação. Suspeite dessa graça ao qual você está atrelado. A graça de Deus, ela é, na verdade, essa videira no qual nos capacita. A graça que nos salva é a mesma graça que nos capacita a andarmos em novidade de vida. Andarmos dando obras, frutos de verdadeiramente convertido. Deus sempre quis que andássemos em obras. Esse é o plano de Deus. Árvore que não dá fruto só presta para ser lançada no fogo. Eu falei isso, né? E agora nós vamos falar sobre o legalismo. Ó. Em nossos dias, falar de obras ou da sua importância para o reino é motivo muitas vezes de discórdia. Isso porque existe um entendimento crescente que diz com a preocupação com a santidade e a frutificação de obras é uma espécie de legalismo. Então, se você chega, às vezes, nessas grandes igrejas, que você vê um grande êxodo, extremamente pessoas, né? Muitas pessoas invadindo essas igrejas, essas pessoas chamam isso de legalismo. Se você é um cara que se preocupa em santificação, se preocupa com essas coisas todas, isso é um grande legalismo. Eu vi até um cara falando na internet esses dias, vamos parar de chamar o pecador de pecador. Vamos parar de chamar o homossexual de homossexual. Tenha orgulho de ser gay, né? O pecador, você não é pecador, você é um filho amado de Deus. Porque ele pegou João 3,16 e interpretou que Deus amou de tal maneira que mandou seu filho para salvar a todos. Mas não é todos ali, é todos quanto receberam. Né? Então, assim, é uma interpretação isolada de alguns versos, cria-se a teologia do liberalismo, então, olha só, tá liberado, pode vir, vem do jeito que você tá, fica do jeito que você quer, e assim sucessivamente. Mas nós sabemos que é a mesma graça que nos salva, é a graça que nos capacita para andarmos em novidade de vida.
Por isso que eu falo que um pouco de fermento, ela leveda toda a massa. Então veja como uma verdade distorcida pode levedar toda a massa. Nossa missão é dizer que na luta contra o pecado, não resistimos ainda ao ponto de derramar o próprio sangue, como fala o autor de Hebreus 2,4. Lê lá, Hebreus 2,4. Ele falou, vocês não foram provados ainda a ponto de derramar o seu próprio sangue. O autor de Hebreus está falando. Nós acreditamos que é o apóstolo Paulo, ok? As obras não salvam, mas testificam os salvos. Podemos ver um milagre do novo nascimento através dos frutos na vida de um cristão. Se você é cristão, possui frutos, é porque está em Cristo, como diz João 15. Quem está em Cristo é impossível não dar frutos. Então, irmão, se você estiver nessa videira, todos os ramos que estão acoplados nessa árvore estão dando fruto, só você não está dando fruto, suspeite se verdadeiramente você está acoplado nessa videira chamado Jesus Cristo. Porque se estamos lá, fomos feituras dele para que andássemos em boas obras. Então, preocupe-se com obras? Sim. Preocupe-se com santidade? Sim. As obras significam frutos, ok? Mateus 3,8, ó. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É João Batista quem está falando aqui. Quem se arrepende precisa gerar frutos dessa metanoia. Metanoia, irmãos, é mudança de pensamento, mudança de posicionamento e mudança de atitude. Nós sempre falamos aqui, pensamento modela comportamento. Então, cuidado com o que você pensa, porque se isso cai no teu coração, vai modelar as suas atitudes, ok? Por isso que o sacerdote lá no tabernáculo de Moisés, ele amarrava uma faixa, santidade ao Senhor, significava que era pensamentos santos. Ele lavava seus pés e suas mãos, símbolos de obras santas e pés santos, caminhos santos, testemunho de vida. Pegadas significa testemunhos de vidas, ok? Quem se arrepende precisa gerar frutos de metanoia, mudar a mente, o posicionamento e comportamentos e as suas atitudes também. Olha só, nós vamos chegar naquela parte de Abacuque, Uber, se você quiser ir já abrindo, ó. João exorta as práticas das obras. Olha João exortando, Mateus 3,10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Nós sabemos que árvore é uma metanoia, é uma metonímia. Metonímia é um símbolo que aponta para algo. Você vai ver o castiçal como símbolo da igreja. Você vai ver a besta que sobe do mar como símbolo de reinos, por exemplo. E aqui ele está fazendo uma metonímia. Metonímia, símbolo que aponta para algo, tá? Então ele está fazendo uma comparação, uma ilustração, tá? Uma alusão, por exemplo. Então ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que o machado já está posto à árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você sabe que fogo aponta para a condenação eterna, que ali é o lago que arde como fogo e enxofre. Então cuidado, suspeite, se eu estou nesta videira, mas eu não dou fruto, será verdadeiramente que estou salvo? Então é essa reflexão que eu queria fazer com vocês. E agora eu vou deixar umas passagens também que vai falar sobre fruto, ó. Nisso é glorificado meu Pai, ó, que deis muito fruto e sim sereis e assim serei meus discípulos. Jesus está dizendo, ó, Deus é glorificado se vocês dão muitos frutos e assim vocês são meus discípulos. Ó, Jesus está deixando claro então exatamente isso. Se você dá fruto, você é discípulo dele. Lembra que Jesus disse assim, ó, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Vocês não fazem o que eu mando. Porque Senhor é aquele que tem servos, que tem escravos. Então se eu sou escravo de Cristo, eu sou servo de Cristo, logo eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que o meu Senhor quer. Eu sou escravo dos seus desejos, aquilo que o meu Senhor quer eu faço. E nós sabemos que a vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. Deus quer que você ame, que você seja benigno, longânimo, sabe? Que você resista o mal, que você lute nesta luta contra o pecado, que você se saia vencedor através da graça capacitadora do seu Espírito Santo, do Espírito da Palavra. Então nós precisamos aprender que é isso que ele fala, nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito frutos, e assim vocês serão meu discípulo. Como é que eu sou discípulo de Jesus, Hilber? Se eu dou fruto. Eu preciso dar fruto de verdadeiramente convertido. E aí tem João 15, 8, Jeremias 17, do 7 ao 8, Abacuque 3, 17, 8, que o Wilber vai ler. Eu botei Mateus, Provérbios, Levíticos. Você vai ler na sua casa, senão vai ficar grande aqui. Eu vou ler, de repente, Jeremias. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui na minha Bíblia. Jeremias, olha só. 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore. Ó, Jeremias já está fazendo a comparação. Esse homem é como árvore, plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto.
Ou seja, se você é uma árvore plantada junto aos ribeiros, que é a fonte de água viva, a palavra do Senhor que nos limpa, o espírito da palavra de Deus que nos deixa a nossa folhagem verde, mesmo no tempo de sequidão, Wilber, mesmo no tempo de tribulação, de provação, de perseguição, vocês não deixam de dar frutos. Ele parece que está até apontando para a grande tribulação, né, Wilber? E Abacuque, você quer fazer uma comparação ali do cativeiro também, Wilber? Isso, Abacuque 3 vai falar exatamente sobre essa percepção do fruto e das obras, né? Abacuque 3, 17 e 18 vai falar assim, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Então, Abacuque está profetizando aqui antes do cativeiro babilônico, e ele já faz essa profecia para falar para o povo se arrepender das suas idolatrias. Se vocês forem lá no capítulo 2 de Abacuque, ele vai estar pregando contra a idolatria. Então, ele está falando para o povo se arrepender da idolatria, porque vai vir um cativeiro, vai vir um momento de tribulação, e mesmo nesse momento de tribulação, por mais que o povo de Deus ache que as coisas estão faltando, que não está havendo fruto, Deus está ali para suprir todas as coisas, ele está controlando todas as coisas. Por isso que ele fala, ainda que o produto da oliveira minta. Às vezes parece que falta tudo, mas Deus está ali na provisão. E isso vai nos levar para a grande tribulação, né? Abacuque parece que está fazendo igual muitas pessoas fazem hoje em dia, pregando sobre o dia do Senhor que vai vir, pregando arrependimento, pregando a limpeza das vestes da noiva da igreja, para que quando chegar esse dia, essas pessoas consigam ali suportar esse momento de tribulação. E a tribulação vem, como veio Nabucodonosor e como veio outros impérios dominando o povo santo, no final nós sabemos que vai ter um império do anticristo que vai dominar sobre a igreja, e por mais que a igreja passar por dificuldades, ela tem que ter a ciência de que Deus ali vai prover todas as coisas da igreja. Maravilha. Ó, já passamos do meio desse estudo, vamos começar a caminhar para o final. Se você gosta do nosso trabalho, vê se você está inscrito aqui abaixo, né? O nosso abençoado do YouTube tem diminuído bastante o algoritmo por causa dos vídeos curtos chamados Shorts, e também parece que algumas pessoas já não estão mais inscritas no nosso canal. Então cheque se você está inscrito, dá um like aí nesse vídeo, se você quiser fazer algum comentário para melhorar também nosso posicionamento, seja muito bem-vindo. Se você está conhecendo a gente agora, seja muito bem-vindo à família Papo com Deus. Aqui você só tem estudo, nossa missão é edificar o corpo de Cristo, preparar uma noiva para o filho e uma morada para o Pai na eternidade. Agora, irmãos, você viu toda essa parte e a nossa preocupação em produzir frutos. Então nós fomos feitos para produzir frutos. Botei aqui embaixo bem grandão, ó, feitos para produzir frutos. Então essa questão de não se preocupe com obras, não se preocupe com santidade, está errado. Preocupe-se sim com obras, com santidade. Esse é o evangelho. Se você se afasta do evangelho da cruz e vai para o evangelho mais açucarado, a tendência sua é desviar exatamente dos princípios, que é ser separados santos ao Senhor. Eu tenho uma palavra de exortação e também de consolo no próximo slide. Mas eu não posso deixar de falar das obras más que geram frutos da carne. Assim como você está conhecendo já o fruto do Espírito, você sabe que as obras da carne também geram obras más. Olha lá, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque eles fazem oculto até dizê-lo eterno. Romanos 8:8 também vai dizer o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Preocupe-se com as obras que você dá, irmãos. Ó, obras da carne, Gálatas 5:19, o Wilber já leu. Tem aqui, por exemplo, Gálatas 6:8, porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção, e o que semeia no espírito, ceifará a vida eterna. Diversos versos de exortação. Porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, mas olha lá, Romanos 13:14, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. 1 João 2,16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai. Cuidado, irmãos, com a soberba, com o seu eu, com o ego, afasta isso de você. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade,
Não useis então a liberdade para vos dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Isso me preocupa bastante, essa questão da liberdade, que você vê assim, Cristo vos libertou, mas Cristo vos libertou do aguilhão do pecado. Você era escravo do pecado. Veja, a graça te alcançou. Mas, irmão, bota na sua mente, a graça que te alcançou, ela te capacitou também para que você tenha domínio próprio e não ande nas obras da carne, tá? Domínio próprio, eu acabei de falar. A mesma graça te dá domínio próprio, que é para você andar exatamente glorificando a Deus, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, os seus gomos, ó, Gálatas 5, 22, 23, é o fruto do Espírito e os seus gomos, são 9, viu? Se o irmão não sabe, aí são 9, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 9 gomos e um fruto só, por isso que a gente botou a tangerina, incrivelmente a tangerina, quase sempre todos os seus gomos, eu não abri diversas para ver, mas todas as que eu abri tinha 9 gomos, pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, mas as minhas tangerinas que eu abri, todas elas tinham 9 gomos. Vamos falar um pouquinho de consolo, uma exortação e um consolo para os nossos tempos, é o seguinte, ó, presta atenção, irmãos, como Deus nos chama para uma vida de sermos separados. Eu vou comparar com os utensílios do templo, do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão, mas também do Apocalipse 21, e se você quiser pegar Ezequiel do 40 ao 48, né, Hilber? Vai falar do templo e dos utensílios do templo, é isso mesmo? 40 e 48? Exatamente. Vai falar ali de uma forma poética e apocalíptica de um templo que nunca foi feito, diga-se de passagem. E que Deus não diz para construir, por isso nós não cremos na construção daquele templo, tá? As pessoas falam que o templo de Ezequiel ainda não foi construído, eles acreditam que vai ser construído no milênio e vão sacrificar animais. Nós não cremos assim. Nós, como o autor de Hebreus fala, como a palavra de Deus toda, inteira, se você ler a Nova Aliança, você vai entender de uma forma harmônica que Cristo morreu de uma única vez pelo pecado de todos os homens, todos aqueles que nele creem, ok? Ah, mas aquele que nele não crê e entrou para o milênio, cara, aí vai ter que sacrificar animal de novo? Não, Cristo já é aquele perdão de pecado, Cristo já aplaca o furor de Deus, porque o furor vai vir sobre todos os homens, né, o grande e terrível dia do Senhor, mas Deus também irá reinar durante 1000 anos aqui na Terra. Mas vamos voltar para cá, que isso não é o tema do estudo, senão pode ficar muito complexo para vocês. Exortação e consolo. Então vamos falar dos utensílios do templo, tá? Todos os utensílios do templo e todos os que serviam no templo eram separados e ungidos ao Senhor. Da mesma forma, a sua igreja é ungida pelo Cristo, que é o cabeça, e agora todos nós devemos ser separados ao Senhor. O que significa Cristo, Hilber? Peraí, Cristo é ungido. Ungido, por isso que eu falei, se todos os utensílios eram ungidos, se o sacerdote era ungido, se tudo que estava no templo era ungido, uma vez que é o cabeça e sobre ele cai a unção, nós que somos o corpo recebemos toda a unção, todo o corpo é ungido. Então não tem esse negócio que o seu pastor é ungido, a irmã que lava o banheiro é ungida, a irmã da cantina é ungida, o diácono é ungido, o presbítero é ungido, a irmã do ciclo de oração é ungido, todo o corpo é ungido, não somente o seu pastor, tá bom? Então tenha em mente que assim como os utensílios eram separados, santos ao Senhor, assim como o sacerdote era santo ao Senhor, da mesma forma nós somos separados a sermos santos ao Senhor. Fomos separados para sermos santificados. Cristo é o cabeça, ele é ungido, então nós também somos ungidos. Somos chamados para sermos santos ao Senhor, ok? Quando eu falo santo, eu não estou dizendo que você não peca, irmão. Estou dizendo que você se preocupa em não pecar. Você se preocupa em se separar. Você não é aquela pessoa que não tem preocupação. Então, portanto, nos esforcemos para andarmos no Espírito e vivermos uma vida digna de arrependimento. Essa é a vocação ao qual nós fomos ser chamados. Ser separados. Então, qual que é a nossa vocação, irmãos? Nossa vocação é sermos separados ao Senhor. A nossa vocação é sermos santos ao Senhor. Por isso, nós nos preocupamos em termos o fruto do Espírito. Porque a lei, então, não vai ter poder sobre nós. Por quê? Porque nós já fomos crucificados, nossa carne com Cristo. E as nossas paixões agora ficaram para trás. E agora nós vivemos uma vida em Espírito e andamos também no Espírito. Então, é incrível quando você entende isso, porque se você entende isso, você então passa a dar obras. Você começa a dar obras. Você quer ver uma coisa? Um irmão uma vez me perguntou o seguinte, Uber, falou assim, irmão, como é que eu sei se eu estou salvo? Eu falei, olha para sua árvore. Ele, como assim? Eu falei, se você tem frutos de convertido, então você está salvo. Só temos uma forma, ver. Jesus disse assim, olha, olhe para a árvore, veja os seus frutos. Porque os discípulos também falavam, olha, tem pessoas aí que estão falando do reino, que estão falando do Senhor, nós nem conhecemos ele. E Jesus falou o quê? Olha a árvore deles, olha as obras deles. As suas obras testificam daquilo que eles fazem.
tá bom? Então cuidado somente com aquela pessoa que fala, né? Você precisa ver se a vida da pessoa é uma vida de obras, ok? Porque falar, todo mundo fala, papagaio fala, não é isso, Wilber? Parece que os demônios também tremem, creem no Senhor também tremem. Nós precisamos ver se eles têm vida de verdadeiramente convertidos. Por isso que eu falo, nós precisamos viver a vocação ao qual nós fomos chamados, sermos separados, santos ao Senhor. Eu espero mesmo que você entenda que quando você tem o fruto do Espírito, você passa naturalmente, irmãos, a amar, a ser uma pessoa alegre, a trazer a paz por onde você vai, ser uma pessoa longânima, benigna, bondosa, fiel. E aí, fidelidade, você vai entrar em vários assuntos, você vai entrar em mordomia, que nós já fizemos isso tudo aqui, você vai cuidar das obras do Senhor, você não é o dízimo mais, agora é muito mais do que o dízimo, você sabe que é um upgrade, você cuida de tudo aquilo que é do seu Senhor, você passa a ser uma pessoa mansa, você é uma pessoa que tem domínio próprio, você tem controle sobre todas as coisas. Ó, como eu tenho andado preocupado com essas coisas. Eu acabei de ver que eu não tinha compartilhado aqui a tela que eu estava mostrando. Ó como eu tenho andado preocupado com essas coisas. Esses dias eu tomei uma fechada muito grande no trânsito. E eu fiquei assim, roxo de vermelho. E aí eu doido assim para brigar com o cara no trânsito. Assim, eu falei, é difícil, mas eu preciso ter o fruto do Espírito. Aí eu lembrei daqui, né, Iber? Eu lembrei aqui, ó, que eu tenho que ser um cara manso. Eu tenho que me controlar, ter que ter domínio próprio. Eu preciso ser o quê? O cara longânimo, aquele cara que suporta mesmo, cara, até altas horas. Então, para mim, foi extremamente difícil. Agora, por isso que eu falo, quando esse estudo é direcionado para você, primeiro ele atinge a gente e ele abençoa a gente. E o Senhor trouxe essa exortação e esse consolo. Assim como os utensílios do templo eram separados ao Senhor, santos ao Senhor. Vai lá ler Ezequiel do 40 ao 48. Vai lá ler em Apocalipse e você vai ver tudo que Deus faz perfeito, separado, santo. Né? Aqueles que não se macularam com mulheres, aqueles que não se prostituíram, foram aqueles que se separaram da idolatria, do evangelho falso. Ó, não é se macularam com mulher, não é homem que se deitaram contra mulher, adultério não, ali tá falando de adultério da palavra, tá? Agora, é claro que se você tiver os frutos da carne, né, as obras da carne, você também poderia ser um adúltero. Mas vamos trazer aqui, ó, lá quando fala em Apocalipse, aqueles que não se macularam com mulheres, é o falso evangelho, é o outro evangelho, aqueles perigos que cercam a igreja do Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Cristo é referente à redenção. O evangelho de Cristo não é referente ao seu bem-estar nem prosperidade. Esse é o que a gente sempre denuncia aqui, eu e o Wilber. É o evangelho açucarado. Na verdade, o evangelho de Cristo, você vai ter aflições sim, você vai ter bastante tribulação, você vai ter parceiros nessas tribulações, mas o Senhor nos garante um fim dessa viagem, uma viagem segura, uma viagem que vai nos levar para a eternidade. Ele nunca nos prometeu, Wilber, uma viagem tranquila. Ele falou, vocês vão ter tribulação, vai ser difícil, mas no final eu vou dizer para vocês, vai dar tudo certo. Então o Senhor nunca nos prometeu uma viagem tranquila, mas Ele nos prometeu um fim dessa viagem, uma viagem extremamente segura, não é isso? Exatamente, oração sacerdotal, né? Eu não peço que tire do mundo, mas que proteja eles do mundo. Ou seja, dentro do mundo, vocês vão ter a proteção e o auxílio de Cristo. E o que o Marcos está falando ali é uma coisa muito importante, tá? E não ache que você vai fazer os frutos para ser salvo, porque a salvação se deu na cruz. Mas você faz os frutos porque você já está salvo em Cristo. Então ele é a videira e por isso que você produz o fruto. Ah, mas se eu não produzo o fruto, então quer dizer que você nem está em Cristo, porque quando você está nele, você vai produzir frutos automaticamente do Espírito. Por isso que ele fala, eu sou a videira, todos que estiverem em mim verdadeiramente vão dar fruto, e aqueles que não estiverem vão ser arrancados, ou seja, não está participando do corpo místico, não está participando da igreja do Senhor. Maravilha, irmão. Se você chegou até aqui é porque você é um guerreiro de estudo. Eu vou deixar, isso aqui tá lindo, eu vou deixar para você fazer download na descrição desse vídeo aqui, por isso que eu queria compartilhar. E eu quero pedir só 30 segundos da sua atenção. Se você puder nos ajudar, adquira a sua revista do Papo com Deus. É uma revista física mesmo, não é e-book não, vai chegar na sua casa aí, uma revista física. Ela tem ilustrações, é um jeito novo e prazeroso de estudar com estudos ilustrados, mapas mentais, infográfico, ilustração, sombras e realidades, videoaulas gratuitas. Você já sabe que toda a revista vem com QR Code ali, ó, bacana, para você poder assistir os vídeos, né, daquele estudo. Aqui tem diversos depoimentos, eu coloquei acho que mais de 100 depoimentos aqui, tem depoimento lindo, de pessoas que tiveram o ministério transformado. Você vai conhecer direitinho, o QR Code, você vai ter as aulas gratuitas, vai falar um pouquinho sobre o Wilber e o Max aqui. Dá para fazer em 12 vezes, estava com 12 vezes com juros, agora nós até conseguimos negociar com a operadora para tirar os juros. Se você
puder, compre e dê para alguém de presente. Max, eu já comprei, dá para alguém de presente, irmãos, é o melhor presente que você pode fazer. Eu vejo pessoas dando vinho, dando caixa de bombom. Irmão, dá uma revista do Papo com Deus. Teve duas irmãs que se juntaram e compraram 10 revistas que elas queriam entregar para vários amigos da cidade delas. Eu achei aquilo coisa mais linda. Óbvio, eu peguei o telefone e liguei na mesma hora, que eu estava extremamente emocionado. Então, prestigie o nosso trabalho. Adquira uma revista. 100% do valor é revertido para os projetos do Papo com Deus. Nós não usamos o dinheiro de vocês para nada. E eu tenho novidades, mas eu não quero falar propositalmente. Em fevereiro de 2023, a gente está chegando aí com outra revista do Papo com Deus, e essa revista vai abalar realmente e vai ser uma bênção na vida de vocês. Amém? Não esqueça, se você tiver inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Não esqueça também de interceder pelo Papo com Deus. Nós precisamos das suas orações. Nossas revistas têm quebrado cadeias, né, têm derrubado grilhões. Nós temos entrado em lugares que principados e potestades têm atentado contra a nossa vida. Então, se você quiser se tornar um dos nossos intercessores, aqui embaixo tem o Smart Links, você vai poder clicar aqui embaixo, chamar a gente aí, o Wilber vai passar o link para vocês, você pode entrar no grupo de intercessão, ore por esse projeto, ajude-nos nesse projeto. Se você quiser se tornar um gerente do Papo com Deus, também pode. O que é gerente, Max? Nem sei o que é isso. Gerentes são aqueles que sustentam essa obra, ok? Nós temos alguns irmãos que mensalmente nos ajudam ali, cada um com o seu valor, e a gente consegue fazer tudo isso aqui gratuito. Nosso ministério é ser gratuito. Todos os estudos que estão na revista, tem um e-book no site para você baixar. Mas é muito ruim você baixar o e-book, mandar imprimir, você gasta muito mais do que você comprar a revista. Então, compre a sua revista, abençoe outras vidas e a gente também vai ser abençoado, nosso ministério, através de vocês. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.